Bom dia, bom dia, bom dia para você. Tudo bem? Como você está? Espero que você esteja bem. Café com Palavra, mais uma manhã se iniciando. Espero que você tenha dormido bem, despertado bem, que esse dia tenha se iniciado bem. Que tudo esteja correndo segundo a vontade do Senhor na sua vida. Que você esteja regozijado nas vontades do Senhor, nas vontades do Papai do céu. Que a graça do Senhor esteja sobre ti e a tua casa. Que tudo esteja nos conformes segundo a vontade de Deus. E hoje é um dia especial, um dia que o Senhor decretou para nós vencermos, o último dia do mês de julho, dia 31, a qual estamos aqui para a honra e glória do Senhor, vencendo mais um mês, de vídeos, de palavra, de meditações, mais um mês no caminho do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos manteve de pé, até aqui o Senhor nos manteve na sua presença e somos gratos a Deus por isso. Somos gratos ao Senhor por tantas bondades e misericórdias. E hoje estamos no livro de Lucas, capítulo 10, Evangelho de Lucas, começando o novo capítulo dessa manhã, que vai falar sobre a missão, a comissão dos 70 escolhidos por Jesus, dos 70 discípulos, daqueles que o Senhor enviou para os lugares aonde ele deveria ir, mas ele começou a delegar ordens, começou a delegar missões, e ali os missionários começaram a ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Vamos ler um pouquinho e depois vamos meditar. E depois dessas coisas, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante da sua face. E toda a cidade é o lugar onde ele mesmo havia de ir. E dizia-lhes: a seara verdadeiramente é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro ao meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e nem saudeis a ninguém pelo caminho. E ao entrardes em qualquer casa, dizei primeiramente: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, sobre ele a vossa paz descansará, mas se não, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que vos derem, porque digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos oferecem. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e não vos receberem, saí às ruas e dizeis: até o pó da vossa cidade, que se apegou nos pés, sacudimos contra vós. Mas isto sabei, que o reino de Deus é chegado a vós. Eu vos digo que mais tolerância haverá para Sodoma naquele dia do que para esta cidade. Versículo 10:16. Aquele que vos ouve, a mim ouve, e aquele que vos rejeita, a mim rejeita. E aquele que a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. 10:17. E voltaram os 70, cheios de gozo, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome. E ele lhes disse: Eu via que Satanás caía do céu como um raio. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. No entanto, não vos regozijeis nisso, que os espíritos vos estejam sujeitos. Antes, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão no reino dos céus. Glória a Deus. E aqui vai dizer que depois de todas as coisas que nós já vimos até o capítulo 10, depois desse tempo que nós vimos aqui, até aqui o capítulo 10, Jesus prepara mais outros 70 e envia outros 70 missionários e envia
pelas cidades, pelas aldeias, pelos lugares a fazer a obra. E dá as coordenadas, dá as fórmulas, dá as instruções de como esses discípulos devem se comportar quando chegarem nas casas para falar da palavra de Deus, quando chegarem nas cidades, como eles deveriam se comportar para anunciar o reino de Deus. Então não é de qualquer forma, de qualquer maneira que nós anunciamos o reino de Deus. Veja que primeiramente foram escolhidos 70, não foi qualquer um. Foi alguém que estava apto para fazer a obra do Senhor. Então Jesus escolhe dentre os discípulos. Diz a palavra do Senhor que o Senhor era seguido por 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Lembra lá da multiplicação dos pães? Então ali tinha 5.000 pessoas considerados discípulos que estavam seguindo ele, buscando milagres, aprendendo, sendo batizados, sendo renovados, né, no Espírito Santo, sendo renovados pelo poder de Deus. E Jesus escolhe mais 70, né? Antes ele tinha enviado os apóstolos, agora ele escolhe mais 70 para ajudar. Por quê? Porque diz o Senhor aqui que a obra é grande, a seara é grande, há muita coisa para fazer, o trabalho é grande, mas pouco eram os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que realmente querem trabalhar. Então Jesus prepara eles, Jesus dá as instruções de como se comportar, do que levar, como fazer, como falar, como pregar o reino de Deus, porque não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que chegamos na presença de alguém, que chegamos na casa de alguém, adentrando e falando do reino de Deus. Há uma maneira certa, e aqui Jesus vem ensinando que eles não devem levar bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem ficar parando de conversa no caminho, nem ficar falando o que é desnecessário. Eles tinham um intuito, eles tinham uma palavra a ser pregada, um trabalho a ser feito, anunciar o reino de Deus. E Jesus diz: vocês chegam na casa das pessoas, vocês saúdam com a paz. Se houver paz naquela casa, o dono daquela casa, aquele que recebeu vocês, vai receber essa paz que você está direcionando. Se não houver paz, a paz que você enviou vai voltar para você. E você vai pegar, vai sair, vai chegar na cidade, vai falar que o reino de Deus esteve ali, mas que haverá menos rigor para aquela cidade do que houve para Sodoma e Gomorra. Ou seja, Sodoma e Gomorra foram queimadas com enxofre, o fogo vindo do céu. Então diz a palavra que se a cidade não aceitar o reino de Deus, se a cidade rejeitar a eles, aos 70, aos discípulos que estavam sendo enviados, também rejeitavam a Cristo. E assim é nos dias de hoje, quando as pessoas rejeitam a palavra que nós pregamos, que nós estamos instruídos a pregar, que nós somos chamados a pregar, eles não estão rejeitando a nós, estão rejeitando a Cristo, estão rejeitando ao reino de Deus, aquilo que nós estamos fazendo, trabalhando na seara do Senhor, trabalhando para que o reino de Deus prospere, para que o reino de Deus cresça. Porque ele vai dizer no 10:16, porque é todo aquele que nos ouve falando, todo aquele que medita conosco, todo aquele que ora conosco, todo aquele que louva conosco, está aceitando a ele. E todo aquele que rejeita todas as palavras, rejeita todo o louvor, rejeita toda a obra de bênção, está rejeitando a Cristo. Então, diz a palavra do Senhor que os 70 saíram a fazer a obra. E foram por todas as redondezas, todas as cidades, todas as aldeias, e voltaram extasiados, regozijados, alegres no Senhor, voltaram cheios do Senhor. Por quê? Porque até demônios eles conseguiram expulsar em nome de Jesus. E eles voltaram contando: mestre, 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 até demônios nós expulsamos em teu nome.
E aí Jesus diz, realmente eu vi que Satanás caía do céu como um raio. Jesus não estava com os discípulos nos momentos, mas Jesus estava vendo o resultado do trabalhar dos discípulos, porque ele vê Satanás caindo do céu como um raio. Jesus vê que Satanás estava sendo destronado através do trabalho dos ceifeiros da obra do Senhor, através dos trabalhos daqueles que estavam trabalhando para o reino. Mas aí Jesus chama a atenção dos discípulos e diz, versículo 10, 20, capítulo 10, 20. No entanto, não vos regozijeis, não achai que vocês são os poderosos, que os espíritos estão sujeitos a vós. Antes, ficai felizes e vos alegrai, que o vosso nome está escrito nos céus. O que é importante não é expulsarmos demônios e liberarmos curas sobre a vida das pessoas. O mais importante é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, que o nosso nome esteja escrito no livro dos salvos. Então, de nada adianta nós expulsarmos demônios, curarmos enfermos, fazermos milagres e maravilhas e o nosso nome já estar riscado do livro da vida. Porque é necessário que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Porque naquela mesma hora Jesus regozijou-se no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondesse todas estas coisas dos sábios, porque também o Senhor poderia ter liberado esse tipo de situação, a cura dos enfermos, o expulsar dos demônios para os sábios da época. Mas não, Jesus liberou esta dádiva, este poder para os pequeninos diante dos olhos do Senhor. E aí diz no versículo 22, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, mas ninguém conhece o Pai senão o Filho. E o Filho, e senão o Filho, aquele que o Filho quiser revelar. Então só conhecemos os poderes do Pai, só conhecemos os poderes do Pai quando o Filho quiser revelar a nós, quando Jesus nos quiser revelar. É que saberemos o poder exato do Pai, é que saberemos do que o Pai pode fazer em nossas vidas. Então que nessa manhã você saiba que você é um dos escolhidos para fazer a obra do Senhor, que você é um dos escolhidos para trabalhar na seara. Mas mais importante que fazer milagres, curar enfermos, expulsar demônios, é estar certo que o seu nome está escrito no livro da vida. Que você tenha essa certeza de salvação nessa manhã e que o Espírito Santo possa coordenar o seu dia. Vamos orar ao Senhor? Soberano Pai maravilhoso Deus, te louvamos e te agradecemos por esta palavra nesta manhã. Falamos ao teu coração, Pai amado, para que o teu nome seja glorificado. Queremos nessa manhã entregar a nossa vida nas tuas mãos e esperar em ti, Senhor. Que o nosso nome continue escrito no livro da vida, Senhor, nos teus memoriais. Pai, em nome de Jesus, se houver algo que eu esteja fazendo que não condizem com a tua vontade, que corra o risco do meu nome ser escrito do livro da vida, abre meus olhos nesta manhã. Que os meus olhos possam ser abertos, Senhor, para ver aquilo que o Senhor quer que eu veja. Que os meus olhos possam ser abertos, que não somente de cura, de profecias, de expulsar demônios eu estou nessa terra, mas sim para que o meu nome, para que o teu nome seja glorificado através da minha vida e para que o meu nome continue escrito, Senhor, nos teus memoriais no livro da vida. Não permita, Pai, que eu perca a minha salvação por nada desse mundo. Fica conosco, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Café com Palavra. Até amanhã, em nome de Jesus.